Olá, pessoal. Eu sou Rafael Monteiro. E eu sou Clara Bastos e você está no Mundo XP. Hoje começamos uma cobertura especial que vai além da polêmica. Trata-se de um caso que escancarou os bastidores de um dos mercados mais lucrativos e silenciosos da internet, o das apostas online. O influenciador Felca publicou recentemente um vídeo que sacudiu a bolha digital. Nele, ele expõe os bastidores das propostas milionárias que circulam entre criadores de conteúdo e, mais do que isso, revela por que recusou um contrato que, segundo ele, chegou à marca dos 50 milhões de reais. No vídeo, Felca relata que foi procurado por sua agência com uma proposta concreta: divulgar uma casa de aposta em troca de 50 milhões de reais por 3 anos de contrato. A campanha incluiria vídeos, stories e conteúdo promocional em diversas redes. Segundo ele, o argumento da agência foi direto. O valor elevado se justificaria porque Felca era publicamente contra apostas, o que tornaria sua adesão ainda mais valiosa, como se estivessem comprando a honra dele. Felca recusou a proposta. E, segundo suas palavras, esse foi um dos momentos mais difíceis da carreira dele. Já tinha dito que não aceitava nem 3 ou 4 milhões, então 50 também não muda a minha decisão, declarou. Um dos pontos mais polêmicos do vídeo foi o que ele chamou de cláusula da desgraça. Trata-se de contratos em que o influenciador recebe comissão com base na perda dos seguidores. Em outras palavras, quanto mais o público aposta, perde e continua jogando, mais o influenciador lucra. Felca foi categórico. O lucro da casa de apostas vem da perda da audiência, e boa parte desses contratos amarra o influenciador diretamente a essa perda. Ele admite que usou uma figura de linguagem ao dizer que todos os contratos têm essa cláusula, e corrigiu: não são todos, mas muitos têm, e segundo ele, essa prática é extremamente comum. O mais grave, segundo Felca, é que esses contratos são opacos. Muitas vezes envolvem cláusulas de sigilo e orientações para que o influenciador se refira ao produto de forma informal, como se fosse uma dica pessoal, e não publicidade paga. Felca afirma que o problema não é só o dinheiro, mas a relação de poder entre quem influencia e quem é influenciado. Quando um criador com milhões de seguidores recomenda apostas sem alertar para os riscos, ele está, na visão dele, contribuindo para o vício e a perda financeira de milhares. Ele diz que já recebeu relatos de seguidores em desespero por conta de dívidas e perdas causadas por apostas, e que isso reforça o seu compromisso em não se associar a esse tipo de contrato. Em um dos trechos mais contundentes, Felca afirma: eu só vou começar a respeitar o argumento de alguém que lucrou com aposta quando essa pessoa pegar todo o dinheiro que ganhou e doar para instituições que cuidam de viciados. A fala viralizou e abriu um debate necessário. Afinal, onde está o limite entre o conteúdo, a publicidade e a responsabilidade moral sobre o impacto de cada palavra? O vídeo não teve cortes nem edição elaborada. Foi direto, seco e talvez por isso tenha causado tanto incômodo. Era o tipo de exposição que não se vê com frequência entre os grandes nomes da internet. E esse foi apenas o começo. Depois dessa publicação, vieram respostas, ataques, debates públicos e até alertas sobre os riscos de se mexer com o sistema. No próximo episódio, vamos mostrar como essa exposição levou a um confronto direto entre Felca e a influenciadora Bianquinha, e o que esse embate revela sobre os bastidores das bets no Brasil. Fica com a gente no Mundo XP, porque aqui a gente não aposta na ignorância, aposta na verdade. Na primeira parte deste especial, vimos como Felca recusou um contrato milionário com uma casa de apostas e expôs publicamente as cláusulas que, segundo ele, colocam os seguidores em risco direto. Mas o que causou ainda mais polêmica veio depois: a resposta de Felca a um comentário indireto da influenciadora Bianquinha, que reacendeu o debate sobre ética, publicidade e vício digital. Logo após o vídeo denúncia, Bianquinha comentou nas redes sociais que ninguém é obrigado a apostar e que, portanto, a responsabilidade seria de quem escolhe jogar, não de quem divulga. Felca não deixou passar. Em um novo vídeo, ele respondeu diretamente à fala, sem citar nomes, mas com alvos claros. Segundo ele, o argumento de ninguém é obrigado
é superficial e desconsidera o peso real da influência digital. Se o seguidor confia em você, admira você, segue sua vida, a recomendação vira convite, não escolha livre, disse Felca. A crítica mais dura veio quando ele disse que quem divulga esse tipo de plataforma está contribuindo com o vício alheio e completou: se você ganhou dinheiro com isso, você tem sangue nas mãos. Felca detalhou que parte dos contratos oferecidos por casas de apostas inclui remuneração por desempenho, ou seja, quanto mais o seguidor perde e aposta de novo, mais o influenciador ganha. Essa foi a chamada cláusula da desgraça. E, segundo Felca, é justamente isso que torna esses contratos tão lucrativos. Eles se baseiam no ciclo de vício e perda do usuário. Além disso, Felca alertou para cláusulas de confidencialidade que impedem o influenciador de expor os termos do contrato ou até de admitir publicamente que encerrou a parceria. Ao longo do vídeo, ele questiona se o valor pago justifica os danos. Você venderia o seu rosto e sua voz para algo que pode destruir emocionalmente alguém que te admira? Felca também disse que não busca lacração, nem se colocar como moralmente superior, mas que sentiu obrigação de falar já que a maioria silencia. A resposta de Felca repercutiu rapidamente. Parte do público elogiou a coragem dele, enquanto outra parte o acusou de ser agressivo e até contraditório por lucrar com vídeos que geram engajamento sobre o próprio tema. Influenciadores menores se manifestaram com vídeos e posts reforçando o alerta de Felca. Alguns admitiram ter fechado com casas de aposta no passado e afirmaram que hoje se arrependem. Outros defenderam Bianquinha, dizendo que o público é adulto e deve assumir as consequências das próprias escolhas. O que poucos mencionaram foi o real impacto psicológico da publicidade disfarçada. Bianquinha, por sua vez, não respondeu diretamente às falas de Felca, mas reafirmou em suas redes que está tranquila com as suas escolhas e que o seguidor é livre para fazer o que quiser. O que esse embate revela vai além da troca de farpas. Ele escancara o vazio ético que existe entre liberdade comercial e responsabilidade moral no marketing digital. Felca encerra o vídeo dizendo: se você não acha que tem responsabilidade sobre o que indica, você não entendeu ainda o que é ser influenciador. Na próxima parte do especial, vamos analisar os riscos e as pressões que surgem quando alguém decide falar demais, inclusive o alerta feito por outros criadores de que Felca estaria mexendo com um sistema perigoso. Fica com a gente no Mundo XP, porque o problema não é só quem aposta, é quem lucra com o silêncio. Estamos de volta com o terceiro episódio do especial Mundo XP sobre o universo das apostas online e as denúncias que agitaram a internet. Eu sou Rafael Monteiro. E eu sou Clara Bastos. O assunto é mais delicado: o medo. Após as críticas públicas de Felca, começaram a surgir alertas de que ele estaria mexendo com um sistema perigoso e que isso poderia custar caro. No vídeo publicado no canal dele, o influenciador Romariz, que já trabalhou com divulgação de casas de aposta, faz um apelo direto. Se vocês gostam do Felca, se preocupam com ele, peçam para ele parar com essa história. Romariz diz que o assunto das apostas é muito mais profundo do que parece. Segundo ele, os donos das plataformas não são apenas empresários comuns, mas pessoas com forte poder econômico e político, e que mexer com isso pode ser arriscado. Ele declara: se bater de frente contra o sistema é bruto. Eles vêm com tudo. Não é nem contra você, às vezes é contra a sua família. Durante o vídeo, Romariz faz comparações com figuras públicas como Marielle Franco e Gabriel Monteiro, para ilustrar como, na visão dele, o sistema reage quando é confrontado publicamente. O que chama a atenção é que Romariz também afirma não querer citar nomes por receio de represálias. Ele reconhece que já trabalhou com apostas, mas diz não estar disposto a bater de frente com o que chama de máquina organizada de poder. Segundo ele, influenciadores sabem do risco, e por isso muitos se calam. Outros fingem não saber. É melhor cada um ganhar o seu e todo mundo continuar vivo, disse em tom preocupante. Essas falas refletem algo que vai além do mercado digital. Trata-se de uma estrutura que envolve dinheiro, contratos, influenciadores, agências e, segundo denúncias em andamento no Congresso,
até redes de lavagem de dinheiro. Felca, até agora, não relatou ameaças diretas, mas deixou claro que sentiu o ambiente mudar após seu posicionamento. O silêncio de grandes criadores e a tensão ao redor do tema são sinais que não devem ser ignorados. A questão aqui não é apenas legal, mas ética e estrutural. Se o governo regulamentou o mercado, por que tantos contratos ainda operam com sigilo absoluto? E por que influenciadores têm receio de simplesmente dizer que recusaram ou encerraram um contrato? A resposta pode estar em como o sistema é desenhado para não ser questionado. A máquina publicitária das apostas precisa funcionar em silêncio, com lucratividade máxima e mínima interferência. O alerta feito por Romariz é um sintoma disso. Ele diz: tem causas que são lindas de defender, mas tem algumas que não dá. Não dá para mudar o mundo do quarto com uma câmera. Mas talvez o que Felca esteja fazendo não seja tentar mudar o mundo, e sim abrir um espaço de debate num ambiente que depende do silêncio para se manter lucrativo. Neste episódio, vimos que o problema vai além da aposta em si. O que está em jogo é o direito de falar e as consequências de exercer esse direito quando ele ameaça interesses maiores. Felca talvez tenha feito a aposta mais arriscada de todas, a de expor um sistema que não tolera ser criticado publicamente. E ainda assim, ele insiste. Prefiro dormir em paz do que ganhar dinheiro em cima do prejuízo dos outros. No próximo episódio, o último do especial, vamos tratar do impacto psicológico das apostas, o papel dos influenciadores na formação de comportamento de risco e o que dizem especialistas sobre o vício digital e a monetização da fragilidade humana. Segue com a gente no Mundo XP, porque quando o sistema quer silêncio, a informação se torna resistência. Chegamos ao último episódio do nosso especial sobre apostas online, contratos obscuros e a influência digital. Até aqui, vimos a denúncia de Felca, o embate com outros influenciadores e os alertas sobre os riscos de enfrentar o sistema. Vamos além do dinheiro e da publicidade, porque, no fim das contas, o que está em jogo é a saúde mental de quem consome esse tipo de conteúdo e a forma como a influência digital pode, direta ou indiretamente, alimentar o vício. Segundo o neurocientista e psiquiatra Dr. Fabiano de Abreu, o vício em apostas funciona de maneira semelhante ao vício em drogas. O cérebro libera dopamina, neurotransmissor ligado ao prazer, a cada aposta feita, especialmente quando há a expectativa de ganhar. Isso cria o chamado ciclo de reforço. A pessoa aposta, sente prazer ao ganhar e, mesmo ao perder, continua jogando na esperança de recuperar. Com o tempo, o cérebro se condiciona a buscar essa excitação, gerando compulsão. Plataformas de apostas usam esse mecanismo de forma intencional. São projetadas com gatilhos visuais, sons de vitória, bônus instantâneos e ciclos rápidos, criando uma falsa sensação de controle. Isso é particularmente perigoso para jovens e adolescentes, que ainda estão em desenvolvimento emocional e cognitivo, e que muitas vezes acessam esses sites através de influenciadores que eles admiram. Felca foi direto ao ponto ao dizer que a responsabilidade não termina no contrato. Mesmo que a aposta seja legalizada, divulgar esse tipo de conteúdo para milhões de pessoas sem transparência é, no mínimo, perigoso. Segundo ele, quem lucra com isso precisa entender que o ganho financeiro pode ter um custo humano e que a influência exercida sobre o público transforma qualquer dica de aposta em um convite ao risco. Especialistas reforçam: a ideia de que cada um é responsável por si desconsidera a vulnerabilidade emocional de boa parte do público. Quando um influenciador diz que lucrou fácil ou que aposta de brincadeira, isso se torna um modelo de comportamento. E quando esse modelo se espalha sem regulamentação, sem aviso de riscos e com incentivos agressivos, o resultado pode ser desastroso: endividamento, compulsão, ansiedade, depressão e até suicídio. Outro ponto destacado por Felca e por Romariz é o silêncio proposital que existe no mercado.
contratos com cláusulas de sigilo, influenciadores que evitam o tema e uma indústria que funciona melhor quando ninguém pergunta demais. E esse silêncio também impede que o público compreenda o que está em jogo. Muitos sequer sabem que o influenciador ganha mais quanto mais o seguidor perde. Isso é raramente explicado. Felca disse em tom sério: se você sabe que está influenciando alguém a perder dinheiro e mesmo assim continua fazendo, você precisa no mínimo olhar no espelho e perguntar: vale a pena? É uma pergunta difícil, mas talvez a mais importante de todas, porque não se trata apenas de marketing, se trata de vidas afetadas por um modelo que lucra com a fragilidade humana. Ao longo desses 4 episódios, mergulhamos em um universo que, até pouco tempo atrás, era invisível para grande parte do público. Descobrimos que por trás de um simples arrasta para cima podem existir contratos milionários, vício, silêncio e destruição. E vimos que questionar isso tem um custo, mas também tem um valor: o de abrir um espaço necessário, urgente e corajoso de reflexão. Felca fez sua escolha. Recusou dinheiro, enfrentou críticas e manteve sua postura. Concordando ou não com ele, o que fica é o convite ao pensamento. O que você está promovendo? Para quem? E com que consequências? No Mundo XP, seguimos comprometidos com a verdade, a análise profunda e o respeito pela audiência. E quando se trata de temas que envolvem saúde mental, marketing e ética, não basta informar, é preciso questionar. Obrigado por acompanhar essa série até aqui. Compartilhe, comente e siga o canal. A informação consciente é o primeiro passo contra o vício disfarçado de diversão. Até o próximo episódio!